Dizem que no século 6 a.C. viveu no Nepal um homem chamado Siddhartha Gautama. Ele era rico e viveu durante muito tempo uma vida de confortos e privilégios. Mas um dia ele percebeu que nem todos tinham uma vida tão confortável como a sua. Ele viu que havia pessoas que sofriam com a miséria e a doença. E então ele saiu pelo mundo tentando entender de onde vem o sofrimento e como lidar com ele. Siddhartha se tornou um asceta. Ele passava dias meditando e jejuando. Estudou as religiões da época. Com o tempo, percebeu que a vida de extremos atrapalhava o seu entendimento das coisas como elas realmente são, e que as respostas que as religiões que ele conheceu davam podiam até ter algumas boas ideias nelas, mas não respondiam todas as suas dúvidas. Aí ele começou a buscar as suas próprias respostas. Essas respostas deram origem ao budismo, que hoje é seguido por mais de 500 milhões de pessoas no mundo e influencia outras tantas. Siddhartha é hoje lembrado como o Buda. Dizem que no século 5 a.C. viveu um homem chamado Sócrates. Ele adorava debater e dialogar com as pessoas e tinha poucas certezas. Enquanto a maior parte das pessoas que discutiam com Sócrates estavam mais interessadas em falar, Sócrates estava mais interessado em perguntar. Aos poucos, as respostas dos seus interlocutores iam mostrando suas contradições, e olhando para isso, os dois podiam melhorar o seu pensamento crítico. Apesar de não ser um homem bonito, rico ou poderoso, Sócrates tinha muitos seguidores que aprendiam com seus questionamentos, e mais do que isso, aprendiam a questionar. Isso irritou muito algumas autoridades. Ele foi preso, julgado e condenado por corromper a mente dos jovens de Atenas e por não acreditar nos deuses. Foi condenado à morte. Se pedisse desculpas e voltasse atrás em tudo que disse, talvez fosse poupado, mas Sócrates foi, até o fim, fiel a seus princípios. Hoje ele é lembrado como um dos maiores filósofos que já existiu. Dizem que no século 4 a.C. viveu na Grécia um homem chamado Diógenes. Diógenes acreditava que a filosofia se faz através de ações, que ela não se escreve, ela se vive. Ele não tinha bens, morava na praça, em um barril, não tinha nem roupas decentes. Da mesma forma que não tinha quase nada, ele não tinha quase nada a perder. Não tinha medo de falar a verdade para quem quer que fosse, de confrontar quem quer que fosse. Tirava sarro de Platão, que era reconhecido como o maior filósofo do seu tempo. Quando o maior imperador do mundo, Alexandre o Grande, o procurou, Diógenes lhe deu uma bela de uma zoada. Ele ensinava na prática a dizer a verdade sem ter medo das pessoas poderosas e também a bastar-se a si mesmo, a encontrar em si mesmo tudo o que é necessário, sem depender da opinião dos outros ou de ser aceito pela sociedade. Transformou a própria pobreza em uma virtude e antecipou o estoicismo, uma forma de filosofia que nasceu na Grécia Antiga e ainda hoje é seguida por muita gente no mundo todo. Dizem que há 2018 anos viveu um homem chamado Jesus. Dizem que ele operava milagres ou até que ele era Deus encarnado. Mesmo para quem não acredita nisso, ele é uma figura muito interessante no seu contexto. Defendia uma filosofia muito revolucionária para sua época. Dizia que éramos todos iguais, valorizava a humildade e o perdão. Dizia que somente quem nunca havia pecado podia julgar os outros e que as grandes autoridades de sua época, na verdade, eram pessoas como qualquer outro. Dizia que se deveria responder a agressões com compaixão. Vivia em simplicidade e pregava que os demais fizessem o mesmo, e que, aliás, era mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dizem que, assim como Sócrates, ele foi julgado e condenado por corromper a população e por não acreditar nos deuses da época. Com base nos seus ensinamentos é criado o cristianismo, a religião mais difundida no mundo hoje em dia. Há pessoas que duvidam da existência de todos esses quatro: Siddhartha, Sócrates, Diógenes e Jesus. É totalmente possível duvidar que eles tenham existido, mas é totalmente irreal duvidar da influência que essas ideias representam, sejam eles reais ou ficcionais. O que mais eles têm em comum? Que nenhum deles escreveu um livro. Mesmo sendo 4 dos maiores pilares da filosofia, nenhum deles deixou uma fonte primária sequer. Mas eles deixaram ideias. Sobretudo aqui no Ocidente, é muito difundida a ideia de que a fonte séria e confiável de conhecimento são os livros.
Mas, como diz o provérbio, o papel aceita tudo. Ou seja, não é só porque algo está escrito e publicado que isso é verdade, ou que isso é uma interpretação possível e aceitável dos fatos. Muito se fala sobre as fake news na televisão e na internet, e de fato sempre foi e continua sendo importante se informar com um pouco de ceticismo e sem grandes certezas. Da mesma forma, também é preciso ter cuidado com os livros. Uma informação não é necessariamente verdadeira ou confiável porque está no papel. Os livros costumam ser publicados por editoras. Geralmente, editoras são empresas que, como qualquer outra, querem lucro e precisam que os seus produtos tenham viabilidade comercial. Mesmo que algumas editoras tenham muito pudor a respeito da qualidade de seus livros, nem todas têm. Nesse caso, um autor inescrupuloso que tenha potencial comercial pode simplesmente procurar uma editora disposta a publicar o seu trabalho. E não é porque ele tem o direito de publicar que ele é necessariamente confiável. Existem livros horríveis, assim como existem canais do YouTube muito cuidadosos, bem informados e que divulgam ideias concretas e bem apuradas. Possivelmente o exemplo mais famoso é o Nerdologia. Ou seja, a ideia passada é ainda mais importante do que o meio pelo qual ela é passada. O mesmo acontece com a filosofia. Artes como o Kintsugi podem trazer a filosofia em um vaso quebrado. Sócrates defendeu algumas das suas ideias mais influentes em meio a banquetes. Diógenes zanzando pela praça. Boa parte da filosofia ocidental se baseia em conversas regadas a vinho e na sabedoria de pessoas que viviam na rua. As ideias, os pensamentos, os questionamentos podem vir de um filme, uma música, uma piada. Os livros podem ser uma fonte riquíssima de conhecimento e reflexão, com toda certeza, mas às vezes convém lembrar que Buda, Sócrates, Diógenes e Jesus nunca publicaram um livro. Ao contrário da maioria dos youtubers famosos que você não gosta, seja lá quem eles forem.